Bom dia, Igreja Batista Alvorecer. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa EBD. Todos os domingos de manhã você pode acompanhar aqui pelo meu canal ou através dos vídeos no WhatsApp a nossa EBD, que é esse momento onde nós conversamos sobre a nossa revista Práticas Bíblicas. E a nossa lição hoje é a lição de número 16, que vai falar sobre uma igreja que anuncia o Senhor Jesus. Eu sempre falo e tenho falado sobre essa responsabilidade que Cristo instituiu à igreja de anunciar o Evangelho às nações. Nós somos convidados por Deus a participar da sua missão de espalhar o Evangelho a todos os povos. E quando eu olho para o livro de Atos, que é o livro que a nossa revista está trabalhando, ela vai dizer que aquele povo, em Atos 2, eles receberam uma missão de Deus, que era a missão de aguardar a descida do Espírito Santo. Jesus prometeu que no momento em que ele morresse, ressuscitasse, após a ascensão, ele não deixaria os seus discípulos sozinhos, mas ele enviaria o Consolador, Deus Espírito, para não mais ir embora, mas para habitar no coração dos homens e habilitar esses homens a cumprir a missão de Deus, consolar esses homens, santificar esses homens e selar esses homens como a palavra de Deus fala no livro de Efésios. Quando eu vejo os apóstolos no primeiro século e os discípulos, eu vejo uma realidade muito diferente da nossa. Então eu quero que você imagine, naquele tempo era um tempo onde a religião predominante não era o cristianismo. A religião predominante era o politeísmo, então vários deuses eram adorados. Existia lá um lugar onde várias divindades eram recebidas. Lembra no momento em que Paulo vai a Atenas e o texto fala que ele se moveu de compaixão, porque ele viu que os atenienses eram homens ligados à idolatria, eles tinham diversos, repletos, vários deuses ali naquele lugar. E era um povo de coração duro em relação ao Evangelho, um povo dedicado à filosofia, um povo dedicado a ganhar dinheiro, um povo dedicado à política da época, eram várias dedicações, e os apóstolos, os discípulos, chegam com uma mensagem nova, uma mensagem que não são vários deuses, que agora é um Deus só. E Jesus capacita e incentiva esses homens a pregar o Evangelho. Então Pedro, em Atos capítulo 4, ele vai falar assim, ele está diante do Sinédrio. O Sinédrio é o tribunal dos judeus, o tribunal no qual são levadas as causas mais importantes e são avaliadas. Paulo era um homem do Sinédrio, um alto homem de vários escalões importantes do judaísmo. Ele estudou aos pés de Gamaliel, então homens importantes se reuniam no Sinédrio como judeus para julgar as causas referentes à religião da época. E Pedro, no momento, ele tem a oportunidade de se defender, ele tem a oportunidade de usar a sua palavra para falar sobre o que ele tem pregado. E o texto diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos 4, capítulo 4, versículo 8, cheio da autoridade do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores de todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O que aconteceu? Pedro, juntamente com João, eles estão indo para a sinagoga, eles estão indo para o templo, e nesse momento um homem aleijado para eles e pede para que eles os dê esmolas, ele pede esmolas, e Pedro fala: olha para nós, olha a nossa condição, nós não temos nem prata, nem ouro, nós somos pobres, mas o que nós temos nós te damos. E ele tomou esse homem pela mão e falou: levanta-te e anda, e esse homem foi curado. Então, uma observação que nós podemos perceber é que uma igreja com o Espírito Santo, ela é uma igreja que muitas vezes não vai ter recursos, mas ela tem algo que vale muito mais do que dinheiro, que vale muito mais que prata e ouro, que é o poder de Deus. Então, tem um Papa, se eu não me engano, lá de séculos muito passados, eu não lembro exatamente, mas ele diz:
Antigamente, a igreja não tinha nem prata nem ouro, mas ela tinha o poder de Deus. A igreja hoje é rica, porém, ela distribui prata e ouro, mas ela não tem poder. Olha que afirmação forte. Então essa igreja que era caracterizada pelo compromisso é uma igreja que, como o texto fala, é cheia do Espírito Santo. Ela vive e se movimenta pelo Espírito Santo. E o que é se movimentar pelo Espírito Santo, irmão? Não é num campo onde você não consegue entender a vida, ou num campo de espiritualidade que não é relacionado à humanidade, porque a Bíblia fala sobre o dom do Espírito Santo, e todos esses dons que o Espírito nos dá são dons de relacionamento. É a capacidade de me dominar, é a capacidade de ser um homem mais temperado, é a capacidade de ser um homem menos invejoso, é a capacidade de falar a verdade. Tudo isso está ligado aos relacionamentos. Então, quando o homem pecou, os relacionamentos foram transtornados, mas o Espírito vem e ele dá de novo o caminho correto para os relacionamentos. Então, para quem quer ter uma família saudável, uma família que ame ao Senhor, uma família como a Escritura quer, volte para a Bíblia. Busque a Deus em oração, para que você aprenda com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus como viver como o Senhor quer que nós vivamos. Existe hoje uma busca por uma sabedoria que vai muito além daquilo que Deus quer, porque nós imaginamos que somos capazes de sermos autossuficientes. E a Bíblia sempre mostra um caráter de dependência. Olha, quando Pedro vai discursar, o texto diz que Pedro não discursa somente pela sua própria eloquência, o seu potencial de falar em público. Muito pelo contrário, Pedro era um pescador. Mas Pedro recebe o Espírito Santo e a partir disso ele é cheio e ele consegue pregar sobre o nome de Jesus. E ele consegue falar que o nome de Jesus é o único nome pelo qual as pessoas são salvas e curadas. E o texto é bem claro, ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro estava num momento onde ele era julgado. E repara, o coração de Pedro é tão comprometido com Jesus que nesse momento ele faz o quê? Ele prega o Evangelho. Pedro prega o Evangelho mesmo no momento onde ele está sendo acusado, onde ele está sendo interrogado porque ele fez um milagre. Um homem aleijado foi curado. Os religiosos da época pegaram a Pedro e falaram: como você fez isso? E Pedro diz: foi pelo nome de Jesus. Foi pelo nome de Jesus. Em toda a Bíblia a gente vê que as pessoas que pregam o Evangelho devem pregar o Evangelho em nome de Jesus. Porque o Evangelho não é sobre mim, não é sobre a minha glória, não é sobre as pessoas que eu consegui ganhar com o meu esforço, mas é sobre Jesus. Então o combustível para a pregação do Evangelho é o amor a Deus. É o amor a Deus sobre todas as coisas. E continuando aqui a nossa lição, a gente vê também uma outra dificuldade do primeiro século. E qual é essa dificuldade? É a dificuldade de sair de uma igreja na qual ela está entre quatro paredes, mas não são físicas, são paredes religiosas, porque muitos pensavam que o sacrifício de Jesus era só para os judeus. Quem são os judeus? Os descendentes de Israel, de Abraão, aqueles que nasceram em Israel, esses são os judeus. Nós não somos judeus, nós nascemos no Brasil. Nossa descendência é diferente da descendência dos judeus. Nós não nascemos em Israel, nós somos o que a Bíblia chama de gentios. E repara que Jesus fala: eu vim para os que eram meus. Jesus era um judeu, mas os meus não me receberam. E por causa disso, ele se entregou a todas as nações. É claro que já era plano de Deus que Jesus fosse rejeitado pelos seus, para que ele pudesse expandir a sua mensagem de salvação a todas as nações. Então, quando a gente olha para isso e para essas pessoas, esses personagens, e a gente olha para a nossa revista, a gente vê um incentivo. E qual é esse incentivo? Nós devemos pregar o Evangelho, conhecer o Evangelho e glorificar o nome de Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho verdadeiro, não é o homem que é exaltado, mas é Cristo, o próprio Deus é exaltado. E pessoas se achegam com humildade diante de Jesus a fim de encontrar misericórdia. Quantas pessoas você conhece que carecem de misericórdia, que carecem de perdão, que carecem da graça de Deus?
pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E se você não sabe o que é o Evangelho, no nosso canal nós temos 2 vídeos, na verdade 3 vídeos, já explicando uma introdução ao Evangelho. Vídeos curtos de 10 minutos, no qual você pode aprender um pouco mais sobre essa mensagem. Olhe para a sua vida e para as pessoas que você já pregou o Evangelho. Pense nas pessoas que você tem orado para que elas cheguem à salvação. Porque por muito tempo nós passamos pela vida cristã e com certo empenho em pregar o Evangelho. Mas acontece que no meio do caminho a gente desanima. A gente passa a não orar mais pelos perdidos. A gente passa a não ter aquilo que Jesus tinha, que é olhar para a multidão e entrar em estado de compaixão e dizer: elas são como ovelhas sem pastor, elas precisam de pastores, de gente que dê destino, de gente que traga eles para perto, que cuide e que leve para eles a mensagem de salvação. Assim como Paulo em Atenas, que está diante de um cenário de paganismo religioso, e o coração de Paulo, ele fica compadecido pela idolatria do povo. E qual que é a reação de Paulo? Nesse exato momento em Atenas, Paulo vai para a praça, para a Ágora, que é a praça onde mais circula pessoas, e ele vai nessa praça e ele prega o Evangelho. Ele vai na sinagoga e ele prega o Evangelho. E ele é convocado pelos filósofos de Atenas, que era uma cidade dos pensadores, e ele tem uma oportunidade de falar algo. E ele vai falar sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. E o texto fala que muitas pessoas se converteram. Dentre os pensadores, poucas, mas ainda assim, algumas pessoas se converteram. Algumas pessoas foram salvas do inferno. Elas foram libertadas por Cristo. E como a palavra fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu quero que você decore isso. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E viva com esse entendimento, com essa mentalidade, que nós, cristãos, somos portadores da mensagem mais poderosa de todos os tempos, que é a mensagem do Evangelho. E nós devemos anunciar, pregar essa mensagem para que outras pessoas também conheçam Jesus e também sejam salvas. Porque se você hoje é um crente, um dia você ouviu alguém pregar o Evangelho e você falou: eu amo Jesus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero ser um novo homem, uma nova criatura. Eu quero morrer para o velho homem e ser um novo homem. Talvez você já tenha confessado isso no seu batismo, que é esse momento do sepultamento e do novo nascimento. Mas há pessoas que você conhece, que eu conheço, que ainda não conhecem o Evangelho, que carecem do Evangelho. E quem vai pregar? Como Paulo fala, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não conhecem o Evangelho? Então eu digo que nesse tempo de quarentena talvez seja uma oportunidade de Deus estar te chamando para um lugar secreto, para que você conheça a Deus, não somente de ouvir falar, mas conheça a Deus pelos seus próprios olhos, pelo seu próprio coração, pela sua própria experiência, não mais pela experiência do pastor Elias, a experiência de algum pastor, de algum líder religioso, a minha experiência não, a sua experiência, a sua oportunidade de conhecer a Deus. E como eu costumo brincar, eu costumo dizer que Deus fala: se me buscares de todo o coração, me achareis. É como se tivesse uma brincadeira de esconde-esconde, mas é um pai brincando com uma criança. E esse pai, ele tem uma barriga proporcional, uma boa barriga. E ele se esconde na cortina. Só que o volume da barriga é nítido. E ele começa a brincar e a criança muito se diverte por isso. E ela olha o pé e ela consegue ver, ali está, e ela encontra. Eu digo que Deus está como se numa cortina, esperando que nós o encontremos com o nosso coração disposto. O véu já foi rasgado. Deus está acessível a mim e a você. E como os apóstolos, para que você pregue o Evangelho com poder, você precisa ter uma experiência real com Jesus. Você precisa ter uma experiência real com o Espírito Santo. Uma experiência de entendimento, uma experiência de aprofundamento nesse livro sagrado, uma experiência onde você se dedica à sua vida devocional, à oração, com constância, para que o Evangelho penetre no seu coração e você entenda: o Evangelho é para todo mundo, para judeus, para gentios, pobres, ricos, negros, brancos, todas as pessoas, elas merecem a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque nós um dia ouvimos. E como Paulo fala, e assim eu encerro, eu me considero devedor de todos os homens, para que o nome de Cristo seja proclamado. Paulo se sentia assim, porque ele foi perseguidor da igreja, mas eu digo que essa deve ser
o meu entendimento e o seu entendimento sobre a vida. Eu devo a todos os homens a oportunidade de ouvir o Evangelho e através das minhas bocas, através da minha boca, através das minhas ações, eu pregar o Evangelho, eu proclamar o Evangelho. Somos devedores, irmãos, como cristãos. Então vamos orar nesse momento. Deus, nós somos gratos pelo Evangelho de Jesus Cristo, somos gratos pelo Teu poder, Pai, e somos gratos porque o Senhor nos permitiu participar da Tua missão. Como a revista fala, meu Pai, que possamos aproveitar as oportunidades de anunciar o nome de Jesus. Como a revista fala, Pai, que possamos entender que o Evangelho é para todas as pessoas, todas elas merecem ter uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, Pai. E eu peço que o Senhor nos capacite e nos habilite, assim como Pedro foi cheio do Espírito Santo, que sejamos cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas desconhecidas, Pai. Assim nós oramos para Ti, Pai, através de Jesus. É a nossa oração, Pai, e é o nosso coração, que o Senhor nos dê mais interesse pela Tua palavra e pelo Evangelho.